Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Rafael Navarro, basicamente definindo o seu futuro, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. O Cruzeiro ainda que vai seguir no mercado em busca de um jogador para essa função de centroavante, porém, pelos últimos nomes especulados, eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro buscasse apenas algumas oportunidades no mercado que chegaria, por exemplo, por empréstimo, como seria no caso do Rafael Navarro, que eu vou comentar aqui nesse vídeo de hoje. Além disso, o elenco do Cruzeiro, que na teoria está com muitos jogadores e tem uma expectativa de que alguns atletas deixem o elenco, ainda mais porque o Cruzeiro vai ao mercado de transferências, já 3 reforços confirmados, e podem chegar até 3, 4, 5, dependendo de como for a janela. E para terminar também com vocês, a expectativa do Cruzeiro de oficializar o Independência daqui para o final do ano, seu estádio em definitivo. Por que isso aconteceria, que eu quero comentar com vocês. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos aí com essa meta de chegar a 40 mil inscritos até o final, no caso do próximo mês de agosto. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Antes de darmos sequência, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas 2 camisas que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês, e que já está disponível em estoque a camisa do Cruzeiro dessa temporada e a branca, que inclusive já chegou para mim no Brasil. Mês que vem eu já gravo aqui com ela essas camisas novas para vocês, saindo a partir de R$130, ela sem personalização e ela com seu nome e o número nas costas, muito bonita, saindo aí a partir de R$160, que é uma promoção bem interessante para você garantir a sua, igual essas camisas que eu tenho aqui, né, personalizadas também. Essa aqui, por exemplo, sem o número, né, a outra que tá lá, o Cruzeiro News 6-1, essa aqui com o Gustavo, você pode colocar o número também da sua, dessa atual temporada, R$160. E além disso, você falando que veio aqui pelo canal, manda mensagem lá no Instagram, fala que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessas camisas, né, de times, tanto nacionais quanto internacionais. O link da DG tá aqui embaixo, então, na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar aí sobre essa matéria bem interessante do Globo Esporte, mostrando, né, que o Cruzeiro deve diminuir a quantidade de jogadores no atual elenco. Como assim, Gustavo? Cruzeiro que quer trabalhar uma média de 28 jogadores, como foi, por exemplo, com o Pesolano no ano passado, e nesse ano com o técnico Pepa, deve seguir da mesma forma. A questão é, o Cruzeiro tem vários jogadores que estão no departamento médico, então não dá para contar só com 28 atletas, e sim 28 jogadores que teriam condições de jogo. Hoje no Cruzeiro tem 32 atletas, contando aí já com o Palácios, com o Lucas Silva e também com o Paulo Vitor, 32 jogadores. A questão é que alguns deles estão lesionados, né? E acaba que não considera, porque o Cruzeiro não tem 28 atletas, então, para trabalho, que além desses, né, tá o Wesley Gasolina, Fernando Henrique, Ramiro e o Rafael Bilu lesionados, então 4. O Fernando Henrique ainda nessa transição não entrou em campo, não tá tendo uma sequência de jogo ainda como era de se esperar. Então o Cruzeiro então tá com 28 jogadores e como quer trazer alguns outros nomes, já falei aqui para vocês, já tem 3 contratados, mas o Cruzeiro pode chegar até 7 o número de contratações, ou seja, se chegasse mais 4, teríamos 32 jogadores para o Pepa trabalhar, fora ainda outros lesionados que seriam 36 no total, que é um número bem grande, né? Então a expectativa é de que alguns atletas, caso recebam propostas, acabem deixando o Cruzeiro. Quais jogadores poderiam ser, Gustavo? A questão é essa que não é fácil de responder, né? Porque, por exemplo, eu acho que o grande jogador que poderia deixar o Cruzeiro seria, por exemplo, o Kaique, lateral esquerdo, que tem propostas e interesses de times de Portugal, tem um bom tempo, né, do futebol europeu, da MLS, aí poderia sair rendendo alguns milhões. O Daniel Júnior também foi especulado como uma alternativa para deixar o Cruzeiro, então poderia ser também mais um jogador, que seria interessante porque não são 2 jogadores que estão tendo uma grande sequência, se não for para ser utilizado, é melhor vender agora mesmo e ganhar uma boa compensação financeira pelos jogadores. E eu diria que, igual o Juan Christian não tem jogado com tanta frequência, poderia assim também deixar o clube. Não sei se o Igor Formiga, se recebesse uma proposta, quem sabe por empréstimo, poderia sair também. Os 2 zagueiros, se o Cruzeiro for buscar outras alternativas, talvez ali o Reinaldo, o Neres, um desses poderia deixar o clube, só se chegasse outros jogadores para a zaga, né? Porque senão não faz sentido liberar os reservas imediatos. Então vejo que pelo menos 3 jogadores ainda podem deixar o Cruzeiro, igual eu falei. O principal seria caso o Cruzeiro consiga vender algum dos seus outros jogadores, até porque outros que não tá tendo uma sequência muito boa, igual o Nicão, que poderia deixar o clube também, mas tem contrato até o final do ano, salário alto, assim como o Henrique Dourado e tudo mais, que é muito mais difícil de pensar na sua saída, apesar do interesse também do torcedor.
Bom, quero falar agora sobre o Rafael Navarro, o atacante que foi especulado no Cruzeiro no início da última semana e que, assim, apesar do interesse do Cruzeiro, do Vasco, especulações do Grêmio, ele está indo lá para o Colorado Rapids, time da MLS lá dos Estados Unidos, e que, assim, pelo visto, seria um empréstimo, né, até a próxima temporada do atacante, que eu até fiquei bem surpreso. Não tivemos informações se vai ter uma compensação financeira ou algo nesse sentido, mas enfim, se tiver qualquer outra coisa eu falo aqui com vocês. Fiquei surpreso no geral porque esperava que ele poderia ser emprestado, por exemplo, para outro time do futebol brasileiro, né? O Cruzeiro que estava disposto a um empréstimo junto ao Palmeiras, até porque o vínculo dele é bem longo ainda, né? Então, até para o Cruzeiro economizar e ver se daria certo ou não, ficaria um pouco mais tranquilo para o Cruzeiro se fosse um empréstimo do que uma compra em definitivo do centroavante, que diferentemente de outras oportunidades na qual o Cruzeiro tentou o empréstimo dele, como por exemplo no início do ano, o Abel Ferreira não tinha interesse de liberá-lo porque ele vinha jogando com frequência no Campeonato Paulista, mas agora já não é esse cenário, ele já não jogava mais de 2 meses, ficava apenas no banco de reservas, então fica um pouco mais interessante justamente por conta disso dele não estar jogando e essa oportunidade de empréstimo que acabou acontecendo, mas perdeu espaço e deve estar a caminho do Colorado Rapids. Enfim, se tiver atualizações, eu trago aqui para vocês. Tem, no caso, de acordo com o Vene Casagrande, negociação de empréstimo de uma temporada com uma opção fixa de compra de 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais, por 80% dos direitos do atacante. Então, o Cruzeiro possivelmente não deve ter fixado um valor de compra, caso queira, com esse valor que é sem dúvidas bem alto. 23 anos de idade, na atual temporada, para você ter uma ideia, jogou apenas 17 partidas, marcou 4 gols, todos eles lá em fevereiro, março, não vinha jogando com frequência. Ano passado 48 jogos, 7 gols, maioria na Libertadores e 4 assistências, então ele começa o ano bem também, mas acaba perdendo muito espaço no Palmeiras e agora vai ter esse empréstimo depois daquela temporada de 2021, excelente pelo Botafogo, 16 gols, 10 assistências em 48 jogos. Lembrando que, diferentemente dos últimos nomes especulados no Cruzeiro, eu diria que o Rafael Navarro era um dos poucos e um dos únicos que teria o teto estabelecido do Cruzeiro para essa temporada como um salário próximo do que ele ganha, né, no Palmeiras, então não seria muito difícil pensar nessa questão dos salários, mas em valor fixado aí ficaria um pouco mais complicado. Vale lembrar também que o Cruzeiro já especulou outros nomes nessa função de centroavante, como por exemplo o Rodrigo Muniz, que é aquela coisa, eu acho que assim, o Cruzeiro deve buscar um centroavante no mercado, porém, pelos nomes especulados, eu não acho que o Cruzeiro desistiu do Gilberto, por exemplo. Acho que o Cruzeiro entende que o Gilberto é o titular absoluto, até porque está interessado em jogadores mais jovens para ser, na minha opinião, um reserva imediato com características diferentes. Por exemplo, o Rafael Navarro, na minha opinião, pode jogar mais de ponta, mais aberto e tudo mais, muito mais, movimenta muito mais do que, por exemplo, o Henrique Dourado e do que o Gilberto, e a mesma forma do Rodrigo Muniz, que acabou que não avançou justamente por conta dessa questão de os times têm interesse de que o Cruzeiro compre, né, os seus direitos econômicos, mas se surgir uma oportunidade de mercado, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro aproveitar e trazer algum jogador, por exemplo, no caso de empréstimo ou em reta final de contrato. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar aqui sobre essa notícia vinda lá do Samuel Venâncio, créditos também para o portal Cruzeiro Notícias, onde assim, a Raposa pode não atuar mais no Mineirão no restante da temporada. No caso, o Gigante da Pampulha, a questão do gramado, né, ninguém precisa nem dizer o caos que está por lá, e a Raposa poderia mandar os seus jogos no Independência daqui para o final do ano e teria a possibilidade de jogar no Mineirão em 2023, em 2024, né? Quando pelo menos na teoria o estádio estaria mais disposto a receber mais jogos de futebol do que shows, né? Nossa, quem diria que um estádio receberia mais jogos de futebol do que show, né? Enfim, mas nesse ano, igual eu falei pra vocês, no geral não sou muito fã da Independência, até esse ano mesmo eu vou pra Belo Horizonte, mas nossa, eu queria muito ir no Mineirão, né? Fui ano passado e tudo mais, e nos jogos de Independência é um pouco mais complicado porque 21, 22 mil torcedores no máximo, para comprar ingresso às vezes é muito mais difícil, mesmo sendo sócio, você perde ali 10, 15 minutos, já não consegue comprar nos setores ali mais baratos e tudo mais, sobra os ingressos de R$200, mas enfim, é uma pena, eu já falei aqui para vocês que eu não sou muito fã do Independência, mas nas atuais circunstâncias o Cruzeiro, na minha opinião, é o melhor a se fazer. O melhor seria mesmo encaminhar, por exemplo, a construção de um estádio, mas pelo visto não vai ser algo definido por agora, que eu entendo também, acho que chegar agora, primeiro ano de Série A, já definir uma construção de um estádio que vai custar milhões, não é algo que é fácil de decidir de um ano para o outro, não acho que é assim. Mas se continuar esse problema com o Mineirão, o Independência também pode vir a ter problemas de calendários, dependendo do América, então não vai ser muito fácil e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Qual que você prefere?
eu acho que ninguém vai falar o Independência, né? Mas pelas atuais circunstâncias, até eu, que sou o maior fã do Mineirão, não tem como defender com aquele estado o gramado daquele estado não tem como, né? Não dá pra jogar, por exemplo, não ganhou nenhuma partida jogando no Mineirão, apesar de que fez jogos mais complicados também jogando lá no estádio. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de vídeos aqui, ó, atualizando sobre o mercado da bola aparecendo na tela final. E o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você garantir sua camisa do Cruzeiro personalizada com 10% de desconto. Valeu, galera!